Dá uma olhada nesse vídeo que eu vou exibir agora aqui, que aconteceu na manhã deste sábado. Um assalto que ocorreu durante um congestionamento na rodovia Antiga Piaçaguera, sentido Guarujá, lá no litoral paulista. 3 indivíduos, gente, abordaram um carro de passeio, enquanto justamente o trânsito estava desse jeito que vocês estão vendo aí na imagem, completamente parado. E aí os caras foram lá e cercaram o veículo para pegar todos os pertences desses passageiros. Você imagina o seguinte, um baita de um calor, porque também esses ladrões aí, ô Renato Baia, podia atuar também mais no inverno, né? Porque num bafo quente que tá ali na Piaçaguera, você ficar preso nesse trânsito do jeito que essas pessoas ficaram ontem de manhã e ainda ser assaltado dessa forma, é um negócio assim que não dá pra gente acreditar, né? Nem na hora que a gente vai descansar a gente tem paz, Renato Batista. Paulo Matias, eles estão no inverno, no verão, no outono, na primavera, eles estão o ano inteiro roubando todo mundo, e ainda tem gente que diz que a gente deveria desencarcerar, que tem muita gente presa no Brasil. Olha, eu não paro de ver crimes sendo cometidos, de ver criminosos não sendo punidos, né? Assim, aqui a gente tá na Avenida Paulista, novamente, vai ver a quantidade de assalto que tem aqui, né? Tá faltando cadeia pra botar essa gente. Eu chego na Paulista, já escondo meu celular. Lógico. Não, essa é a orientação aqui. Quem anda com o celular aqui na mão na Avenida Paulista é avisado pelos seguranças. Agora, pagamento celular, de imposto funciona de uma forma impecável, né, meus amigos? Isso aí a gente tem que tirar o chapéu. Paulinho, para mim, complementando o que o Diego falou, você resolve essa questão como política de Estado no longo prazo com 2 medidas fundamentais. A primeira, endurecimento das penas para aqueles que foram detidos. Vai lá, comenta para essa família. Coloca a imagem de novo aí, Filipão. Coloca para essa família e diz, não, ele é suspeito. Que suspeito? Tá roubando. Olha o suspeito aí, ô Segredo. Isso é suspeito, Segredo. Tá colocando em risco a vida dessas pessoas. De repente tem criança nesse carro. Como você explica isso? É suspeito? Isso é um bandido. Ele tem que ir preso e por muito tempo. Mas aí tem outra questão. Eu li muito o antropólogo Darcy Ribeiro. E o Darcy Ribeiro mencionava uma frase muito interessante que falava: se o Estado não investe em educação, terá que investir em presídio. E é fantástica essa frase. Por quê? Porque dentro dessa lógica defendida pela esquerda da impossibilidade, das igualdades de oportunidades, então justificando que o cara rouba porque não tem trabalho, dá educação. A questão é que se ele não se educa, ele não vai ter um trabalho legal. E aí compensa sair a assaltar, porque vai ganhar mais dinheiro com risco zero. Zero. Então é uma situação de política de Estado. Tem que ir, por um lado, endurecimento das penas e, por outro lado, oportunidades para quem deseje. Mas quem não deseja, tem que ir preso. Pediu a cachorro. Paulinho, eu tenho uma questão também, aproveitando essa discussão sobre diminuição de pena, descarcerização. A gente tem acompanhado na Califórnia, e não são poucas as imagens que nós temos nos últimos tempos. O governo da Califórnia, lá a legislação é do estado e não federal, reduziu e até extinguiu determinados crimes cujo objeto daquele crime seja inferior a $1.000, a $500, não sei qual é o valor. 950 dólares, Diogo. E nós temos visto nos últimos tempos, nos últimos meses, inúmeras imagens, inúmeras cenas de pessoas invadindo farmácias, supermercados, lojas de departamento e furtando o que eles veem na frente por conta dessa nova legislação. Então já está comprovado, e é um país de primeiro mundo, não é El Salvador, não é... Qual foi o exemplo, outro exemplo usado? A Índia é um país de primeiro mundo que é referência para todos nós, que adota essa política e comprova que essa política de descarcerização e de diminuição de penas, pelo menos na prática, pelo menos neste momento, é bastante equivocada. Paulinho, pela ordem aqui, vamos pela ordem. O Paulinho tinha pedido antes. É importante lembrar que sim, está acontecendo não só na Califórnia, mas nos Estados Unidos inteiro, né? Não existe um isolamento ali para mostrar que na Califórnia só que está aumentando, está tendo um aumento muito grande em todos os Estados Unidos das questões de criminalidade. Agora, super importante citar Darcy Ribeiro, que inclusive era um quadro de esquerda, e que traz de fato essa questão com a qual eu certamente dialogo e concordo, mas isso tem um problema também, que é a solução em educação, ela é uma solução de longo prazo. Né? Ainda que a gente passasse a investir massivamente nisso,
Isso não resolve nem o curto, nem o médio prazo, né? Então a gente segue tendo um problema. Segue tendo um problema de gestão desse processo no curto prazo, e também porque tem toda essa questão que, de fato, a gente está vivendo um momento de muita de insegurança. De fato, é um momento de insegurança. Você anda aqui no centro de São Paulo, o centro de São Paulo está largado, está nitidamente largado. Então, assim, investir muito em tem muito processo exemplar, bom, que baixou a violência, sim, com um trabalho social mais próximo, com acolhimento, com foco em ressocialização. Essas políticas, elas têm impacto. Só que, de fato, está se precisando de algo... O que você traz, infelizmente, não resolve o curto prazo, né? A gente segue com o problema do curto prazo. Por isso aí é importante a exigência judicial de fazer cumprir penas. Porque o bandido avalia antes de sair da casa o custo de oportunidade. Exato. Qual é o custo de oportunidade dele ir preso ou trabalhar? Não, é bom negócio fazer assaltar. Isso. É lógico. Bom negócio. 12 vezes o mesmo crime. Lógico. É bom negócio. Vamos que vamos. Tem uma corrente da escola de Chicago, salvo engano, que chama análise econômica do crime. Tem análise econômica do direito e um desdobramento que é análise econômica do crime, que leva em consideração todos esses fatores. Quantidade de pena, os ganhos que ele obtém a partir daquela conduta delitiva e, de fato, em todos os cenários acaba sendo positivo, né? Seja na criminalidade calirreira, nessa criminalidade comum, seja até nos crimes de colarinho branco, né? Turma, só antes da fala aqui de todos, deixa eu dar um aviso importante. Olha aí, ó. Eu não sei se vocês sabiam, mas a partir de hoje, este programa também está no rádio. Então eu queria mandar um abração para todo mundo que apenas está nos ouvindo através da Jovem Pan AM. Um abração para você, obrigado pela tua audiência, pela tua companhia aí. Seja muito bem-vindo. O papo aqui tá muito bom. Pela ordem, será que os senhores poderiam ceder a vez à nossa queridíssima Sandra? Grande podemos. Vocês topam fazer esta negociação? Topo. Por favor, Sandrinha. Grande articulação. Aqui é a tua primeira vez aqui, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Se imponha. Pode brigar com todo mundo aqui, querida. A gente gosta disso. Fica à vontade. Respeito. Bom, não, eu só queria lembrar um caso, porque o Brasil é uma máquina de notícia ruim, né? Não dá nem tempo da gente comentar uma notícia ruim e aparece outra. Mas há muito pouco tempo atrás, aconteceu um caso no Rio de Janeiro do ladrão roubar uma menina o celular, fazer uma live no Instagram da vítima, literalmente zoando com a cara dela, por dizer assim, né? Fazendo uma live, aqui, acabei de roubar o telefone dela e tal. E quando eu vi isso, eu falei, claro, ele faz isso porque ele sabe que ele vai ser solto. Dito e feito. Pegaram e deixaram o sujeito solto. Então, o que você quer mais? Tem prova maior do que o bandido pegar o celular da pessoa, fazer uma live do Instagram pessoal da pessoa, ele ser preso e ser solto? É difícil. Pela ordem. Paulo Matias, Batista em seguida Diogo. Pela ordem. É que a gente está discutindo em muitos pontos aqui a questão da legislação, de que ela supostamente seria, de que ela é frouxa, na verdade. Agora, como é que quando a gente vai mudar ou discutir qualquer tipo de endurecimento penal, a gente vê a esquerda, isso precisa ser falado, sempre se dizendo contra. Nos últimos meses... Por que não une todo mundo? Nos últimos meses, Paulo, a gente teve uma votação na Câmara dos Deputados que foi um projeto que aumentou a pena para roubo, para furto. Como que a esquerda votou? Como que o Guilherme Boulos votou? A Tabata, né? Como que todas as pessoas de esquerda votaram contra ou fugiram, né? Para não ter que dar satisfação. Afinal, esse ano de 2024 é ano eleitoral e muitos deles preferiram se abster. Agora, o resto da bancada de esquerda foi contra. Então, como é que a gente vai discutir aqui outras questões que eu julgo que são necessárias e urgentes, né? Como de redução da maioridade penal, como da gente estar falando em mais presídios, assim como fez El Salvador, para punir essas pessoas que estão fazendo isso. Sim, todas as vezes que essas discussões são postas, a esquerda está lá obstruindo. Diogo da Luz. De novo, não é questão de aumentar a pena ou não aumentar a pena, de ficar discutindo um monte de coisas em paralelo, porque senão a gente não vai resolver o problema. O que El Salvador fez é o que o Brasil tem que fazer: acabar com a impunidade. E a impunidade existe porque 92% dos crimes violentos, a gente não sabe quem é o autor.
que adianta você triplicar a pena? O que adianta você acabar com a audiência de custódia? O que adianta você fazer qualquer outra coisa se você não sabe o nome do bandido? Problema Agora, de aumentar... Por que nós não sabemos o nome do bandido? De novo, porque as nossas polícias civis não têm estrutura. E para piorar, como você disse do caso da live que o bandido fez, Sandra, quando uma pessoa é assaltada, é levado o seu celular, a pessoa vai no outro celular ou no computador e ela sabe aonde o aparelho roubado está, exatamente em que imóvel está. Ela diz à polícia, mas a polícia não pode agir de imediato, a não ser que tenha visto o crime acontecer e corra atrás dele em flagrante. Senão tem que esperar abrir um inquérito, começar a investigação policial e para que foi o que aconteceu nesse caso. E aí é muito tarde. Então a gente precisa mudar a legislação nesse sentido e precisa cobrar dos governadores que equipem melhor as polícias civis de investigação. Inclusive, eu deixo essa cobrança para o Tarcísio. Você pode gostar do Derrite, eu acho que ele tem muitas qualidades, sem dúvida alguma, mas passou-se um ano de governo. Por que ainda não começaram a contratar maciçamente policiais civis e mais militares e também sair na defesa de que a polícia possa agir com mais celeridade para que mudem a lei nesse ponto principalmente? Que foi, Renato? Não, é que quando a gente fala em aumento de pena, primeiro, no Brasil a gente tem penas muito baixas para muitos casos. Tá? E a gente tem a tal da progressão de pena. Então, muitas vezes, quando um milagre acontece e a polícia descobre quem cometeu um crime e o sujeito não é solto na audiência de custo, ser preso hoje aqui no Brasil é quase um milagre, né? Você precisa ser pego, depois passa... É um item de luxo, você passa na audiência de custódia e não é solto, isso é a raridade. Raro, tá? Mas quando isso acontece ainda, ô Diogo, muita gente vai lá, cumpre ali 1/3 da pena, algo nesse sentido, e já começa a fazer a sua progressão de pena, sai pro regime semiaberto que não existe e o sujeito já tá na rua roubando de novo. Ô Renato, o que o Segré falou é uma verdade. O cara que vai sair pra assaltar, ele já joga com a regra do jogo que o beneficia. Não é que ele não sabe da regra do jogo, ele já sabe que ele vai fazer, ele já sabe que de alguma forma vai correr o risco, ele pode ir pra cadeia, mas ele já tá computando isso. É meio que um negócio, é business, um negócio organizado, Paulinho. Esse é o problema. Hoje a legislação que é feita para nos proteger, protege quem, de alguma forma, está querendo afetar a nossa vida, a nossa segurança. Isso aí tem que mudar. A discussão sobre segurança pública no Brasil, o nível é muito baixo, né? É muito ruim. Eu acho que a gente precisava... Por exemplo, a gente está aqui falando um tempão, surgiu uma fala muito pontual, salvo engano, sua, sobre a questão... Não, perdão, sua, sobre a questão da qualificação da Polícia Civil, né? A Polícia Civil hoje, em boa parte, os casos não são investigados porque a Polícia Civil não tem estrutura, não tem investimento, não investe em tecnologia, não investe na inteligência das polícias. Esse é um investimento baixíssimo. E mesmo quando a própria direita propõe investimento, é sempre um investimento no equipamento, no carro, no fuzil, sempre nesse enfrentamento, que também é muito benéfico para a direita, porque a direita se beneficia também desse sentimento de insegurança. Porque surfa melhor neste discurso. Porque apresenta uma solução de curto prazo que não resolve o problema, como a redução da maioridade penal, que não vai resolver o problema. O problema do Brasil definitivamente não é a idade de quem é preso. E a gente está falando aqui sobre vários problemas que tem e da complexidade deste problema. Fale isso para as vítimas. Fale isso para as vítimas desses menores infratores. Para a galera. Pergunte para as vítimas. Vítimas, das famílias. Onde já se viu falar das vítimas? E não vai resolver o problema. E a questão é essa. A direita é muito mais populista nesse lugar. De precisa prender todo mundo, precisa matar todo mundo, a população precisa se armar. Isso segue não resolvendo o problema, porque isso é o que o Brasil faz desde sempre. Agora, cadê o investimento em inteligência? Cadê o investimento em tecnologia? O investimento no salário das polícias? Sabe quanto é que um policial militar do Rio de Janeiro ganha? Assim, o salário é ridículo. É muito baixo. Mas, não paga o custo de vida de uma cidade do Rio de Janeiro. Nem pra morar num lugar razoável. Nada dessa questão estrutural vai resolver se o cara for lá, prender o bandido e 4 dias depois... Mas eu não tô indo contra isso, Paulo. Você pode ter o melhor salário do mundo. Eu não tô indo contra isso. Se não mexer na base estrutural do negócio e falar o seguinte, se a polícia for lá e prender, o cara vai ficar. Mas, o cara Paulo, vai pagar. Mas me parece muito óbvio que se há evidência... O cara pode ganhar 50 pau por mês. Tem que ser preso, mas ninguém tá discutindo isso. Não vai ninguém mudar. Tá discutindo isso. Por partes. Ninguém, em lugar nenhum, discute isso, entende? Sandrinha, em seguida o Diogo. Tenho 2 pontos para trazer aqui para agregar com a discussão. Primeiro, sobre a minoridade penal.
Isso eu posso falar por família. Eu tenho um tio que foi aliciado pro crime muito cedo. A família da minha avó, muitos filhos, uma família muito humilde. O crime, como a gente comentou, ele sabe as cartas que ele tem na mão pra jogar. E a questão da minoridade penal é algo que eles têm noção. Então, como eles sabem que um menor de idade vai ser preso, vai ser solto, vai ter toda essa barganha do Estado, eles aliciam os jovens. Então, a questão da minoridade penal não é só para a população que, obviamente, sofre com os crimes, mas para os próprios jovens que, às vezes, crescem em comunidades extremamente carentes, vulneráveis, são aliciados através de drogas, de vício de drogas, e são colocados no crime por conta dessa barganha de você poder cometer um crime com menos de 18 anos e não acontecer nada. Então, os criminosos sabem das cartas que eles têm e eles jogam com isso. Segundo ponto, concordo com o nosso amigo sobre a questão do efetivo. Eu venho de uma cidade que é um exemplo para o Brasil, não tem nem comparação. Eu cresci em Balneário Camboriú. Claro que é uma cidade pequena, mas altamente desenvolvida hoje e que tem o maior efetivo do estado. Foi considerada pela revista Exame uma das cidades mais seguras do país. Ano passado nós tivemos a virada de ano lá, com mais de 1 milhão de pessoas na praia. Foi roubado apenas um celular e esse celular foi recuperado através das câmeras de reconhecimento facial. Então, cidades como essa provam de que o Brasil pode sim dar certo se for colocada uma política justa e efetiva, né? E isso também tem a ver com a questão do efetivo. Mas aí precisa haver da parte do Estado um interesse em que isso aconteça. E quando a gente vê que o PCC patrocina até mesmo carreiras de juízes, então o buraco no Brasil é muito mais embaixo. Escuta, turma, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O nosso Diogo da Luz me mandou aqui alguns vídeos. Você mandou 2 vídeos, né, Diogo? Já passei até pro nosso Filipão aqui. Se puder colocar na tela, porque a gente tá relatando assaltos em várias cidades aqui, em vários locais aqui da cidade de São Paulo. Falamos do caso envolvendo o deputado Alexandre Leite. Se tiver um, me manda aí, Renato, que a gente exibe pra gente poder comentar. Mas esse aqui é na parte mais rica da cidade, ali na região dos Jardins, na rua Venezuela. E um segundo a gente também vai mostrar para vocês que aconteceu na última quinta-feira na Alameda Ministro Rocha de Azevedo, também no Jardim. Se puder contar pra gente o que aconteceu nessa imagem, Diogo? Esse é impressionante, eu vou mandar outro ainda. Isso foi na rua Venezuela, a história não está esclarecida, logicamente, mas o que se diz ali é que o morador dessa casa, ele viu um assalto acontecer no seu vizinho, ele chamou a polícia e aí teriam vindo 2 pessoas, uma moça e um moço, policiais, a paisana, tocaram a campainha e pediram as câmeras. Nesse momento, o dono da casa entendeu que eram bandidos. Ele abriu o portão, atirou na policial, ela veio a morrer. Nossa. O outro policial viu ele e o funcionário dele armados dentro da casa, matou o funcionário dele e matou o dono da casa, pensando que fossem bandidos. Que loucura, meu. Agora, tá tudo errado aí, sem dúvida. E deve ter alguma história oculta que a gente não sabe, mas mostra o nível de ansiedade que a gente tá e rapidamente pega numa arma e sai atirando. E aí entra uma coisa muito importante. É o clima dos justiceiros, Diogo. É o clima do justiceiro. Mas entra uma coisa muito importante que o Segré falou no começo. O sujeito tá no carro blindado e atira no bandido, ele vai ser incriminado, porque isso não é considerado legítima defesa. Como aí também não. O sujeito abriu o portão da casa dele, querendo se defender, e atirou em alguém que estava na rua. Isso não é considerado legítima defesa, a gente tem que tomar muito cuidado. Lembrando que nessa rua você tem, cada casa tem uns 10 seguranças, certo? Sim, 10 seguranças, 30 câmaras. E esse é o tipo de reação que eu digo que quando a gente dá parabéns pro deputado que matou uma pessoa que assaltou ele, e quando eu digo que leva a gente pra esse... Não tipo só isso, né? O cara atirou no carro. O cara atirou no carro dele. Entendeu? O sujeito que atira contra a família do sujeito está disposto a isso. De irresponsabilidade... de você dar parabéns pro outro por matar uma pessoa. Não, irresponsabilidade é a gente falar que as pessoas, elas, como foi feito durante muitos anos, a propaganda do não reaja. Se o bandido vier, entregue tudo a ele. É como se a gente fizesse um convite à bandidagem, que é dizer o seguinte: olha, venha, assalte toda a população, ninguém vai oferecer um mínimo de resistência contra vocês. Além do mais, as leis não funcionam, nada que funciona, você provavelmente não vai ser pego. Então, é um convite aberto à bandidagem, foi feito há anos. Você falou do caso do deputado. O carro dele tinha 2 tiros. O sujeito atirou contra a família dele. Meu amigo, se eu tenho uma arma também, alguém atira contra a minha família, vou mandar pra vala o bandido. E por isso que ele merece parabéns. Esse sujeito aí não vai mais roubar ninguém.
Não, eu sigo achando um discurso irresponsável. E eu sigo achando que é um discurso que leva pra esse tipo de coisa. Acho que o discurso responsável é o discurso da permissibilidade aí pra bandidagem. É muito ruim e muito baixo. Quando, por exemplo, a gente traz, sei lá, muito respeitosamente, Balneário Camboriú como referência de segurança pública do Brasil, que é, cara, o terceiro IDH de Santa Catarina. Só tem rico em Balneário Camboriú, de fato. Fala, ninguém precisa ir pra rua e assaltar. Você tá falando da minha Aí, eu sei que eu tô. Eu cresci em escola pública. Eu estudei em escola pública. Não tem só rico, não. Que possa ter uma população mais educada, de uma certa forma. Não, é nível socioeconômico maior. Claro, mas aí... Menor desigualdade, que é o que interfere diretamente na violência. Ok, agora eu vou pegar no seu calcanhar. E você acredita que isso não tem a ver com política? O fato da minha cidade sempre ter sido governada pela direita e o meu estado nunca ter tido um governador petista? Isso tem a ver com a formação social daquele lugar. Com a formação social, com a colonização, política com o investimento não tem nada público. A ver com isso. Óbvio. Sim. Investimento público. Sim. Nunca tivemos um governador do PT. Isso não tem absolutamente nada lógico. a ver, gente. Pelo amor de Deus. O que tem, segredo? É uma estratégia, é só ouvir. Para mim, temos que ouvir o sábio do Brasil. O presidente Lula. Ele falou claramente. É um sábio. Por que a gente que ganha mais de R$2.000 não vota na gente? Por isso tem que ganhar menos. Por que a gente, e isso aqui é provado, busca qualquer pesquisa a nível mundial, pessoas com alto nível de educação não votam à esquerda. Não vota à esquerda. Por quê? Porque sabe o que vem depois. E aí tem outra dado hoje. Não. Desculpa. Você já falou que ele inventou hoje, já foi refutado. Se tem uma pessoa aqui nessa emissora que não inventado, sou eu. Não falo nada sem verificar. Mas vamos lá. É um problema que nasce no começo. Quando o governo, qualquer governo, te dá uma ajuda social, uma cesta básica que não contém proteína, o menino que nasce até os 4 anos não desenvolve cognitivamente para entender nada. Pode colocar, estudar o que quiser, ele não vai conseguir aprender. E aí o que vem? Justamente com um sistema judiciário que não prende, a pessoa fala, peraí, se eu não consigo aprender, qual é o que resta para mim? Vou trabalhar por R$2.000? Não, prefiro assaltar, se não tem risco nenhum. É mais bom negócio. Esse é o problema do business que eu falei, ô Paulinho. Você pega o mapa de voto do PSOL, que é um partido clássico de esquerda, ele está concentrado em regiões de mais alto grau socioeconômico. Desculpa, não faz sentido o que você está falando. Não, tá bom. Não faz. Ok. Um dado aí, procura um dado aí, vai me mostrar. Existe uma esquerda caviar. Classe socioeconômica mais alta, vota necessariamente. Existe uma esquerda caviar, a gente reconhece isso, existe. É um nome bonitinho. Sim, mas isso não, não é a esquerda que, né? Não é que ganha uma eleição, não é que ganha uma eleição. Não é que ganha uma eleição. Dado, entendeu? A gente inventa coisa, cospe coisa pro alto e aí vira verdade, não faz sentido. Esse dado não existe, pô. Então vamos lá, vamos tentar botar o pé no chão. O Acácio trouxe o caso da Califórnia, o estado mais rico dos Estados Unidos. Se fosse um país, era um dos 9 países, era mais rico que o Brasil, se fosse um país. Né? Não tinha um nível de criminalidade alta, tem uma busca por emprego muito grande, busca por trabalhadores muito grande, é um grande empregador a Califórnia e está com a criminalidade em alta. Nova York também. Estados Unidos inteiro, na verdade. Não. A Flórida está em baixa. Muitos estados estão em baixa, como, por exemplo, a Flórida, que está crescendo barbaramente, recebe gente de todos os lugares, recebe muitos latinos que seriam os bandidos nos seus lugares. A Flórida nem é mais os Estados Unidos. A Flórida não é mais Estados Unidos. Eu falo mais espanhol do que inglês, e mesmo assim a criminalidade está mais baixa. O Texas e muitos outros estados estão com a criminalidade em baixa. E se a gente olhar por todo mundo, a gente vê uma associação muito clara da impunidade com a criminalidade. E no Brasil, a mais baixa pena que a gente tem é o anonimato dos bandidos. Eu repito, 92% dos crimes violentos a gente não sabe o nome do bandido. Aí não adianta nem aumentar a pena, porque a gente não sabe o nome dele. Agora, os Estados Unidos têm hoje a maior taxa de homicídio dos últimos 25 anos. Só entre 2019 e 2020, cresceu quase 30% no país inteiro. O problema não é só da Califórnia. Lá você tem que analisar por estados. São 50 estados com legislações diferentes. Alguns têm pena de morte, outros não têm. Alguns têm pena mais branda, outros menos. Muito nacional, não é mas se você pegar geral, a gente está falando no geral. Coisa que a gente falar que o Brasil é a América do Sul. Não, o Brasil é o Brasil. Argentina, e assim por diante. Mas está inserido no contexto latino-americano. Se você comparar a Califórnia com o Texas e com a Flórida, você vai ver o que eu estou dizendo. Mas por que você está comparando só 3 estados?
estados? Tem 50. Dá Porque eu não vou ficar comparar falando de o Rio 50 Janeiro estados com São aqui. Paulo? Mas Pega a lista dos geral. 50, Quer que eu fale dos Diogo. 50? Claro. Que eu vou A gente pega trazer. um recorte. Nós temos uma 2 horas e 10 de programa. Se você Pode apertar pegar o a dado, lista à a gente faz o que vontade. você quiser, porra. Escuta, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tem um segundo vídeo aí que a gente tem que mostrar pra vocês do que aconteceu também aqui no Jardim, só que nesse caso é ali na Ministro Rocha. É isso, Diogo? Ministro Rocha Azevedo, Traduza pra gente este vídeo. Aí não precisa nem traduzir, né? Mas é na Rocha Azevedo, entre Estados Unidos e Barão de Capanema. Principalmente Isso pra quem aconteceu tá na no rádio, quinta-feira. Diogo. Lembra da galera toda que tá no Ah, rádio. verdade, tem a turma no rádio, lógico. O rapaz para de moto, tudo sendo filmado, para de moto do lado de uma picape, parece, aponta a arma, é visível que ele aponta a arma, ele está na moto, aponta a arma, pega o que tudo indica, um relógio ou mais de um relógio e sai andando no meio do trânsito com a maior tranquilidade. Quem filmou consegue filmar a placa dele e até onde nós sabemos, esse bandido, esse suspeito, Agora, não o que foi chama a encontrado. atenção disso daí é a rapidez, né? Se eu não me engano, acho que não dá 10 segundos dele ali parado do lado do cara no carro, né? Ou seja, os caras são muito rápidos, ó. Ele vai, abaixa o vidro, imediatamente já pede, acho que ele deve estar armado, né? Deve ter apontado parece uma a arma arma, dele, né? parece a arma dele. E aí ele sai correndo em seguida como se nada tivesse acontecendo. Isso aí tá acontecendo muito em São Paulo, em todas as regiões. A gente tá trazendo aqui a ministra, que faz parte aí da região oeste da cidade, próximo da Paulista. Mas isso aí, como a gente relatou, é na periferia também. Que Trazer um outro ponto aqui, que eu vejo muito falar em direitos humanos, né? Sempre que a gente tá discutindo segurança pública, bandidagem, alguém aparece para falar de direitos humanos. Qual que é o direito humano que tá garantido dessas pessoas que estão aí na rua e que provavelmente estão ali saindo da sua casa, indo visitar um familiar, indo num hospital, numa farmácia, se elas não conseguem nem transitar dentro da cidade delas, que elas podem ser roubadas, podem ser mortas, pode alguém botar uma arma na cabeça dessas pessoas? E os direitos humanos dessas pessoas que estão vivendo por aí? Né? Que vivem em São Paulo. Primordial do Estado, né? A primeira função do Estado tem que ser a segurança, né? Fala, Paulinho. Não, o que eu acho... Vamos lá, tem uma problemática aqui, que ok, obviamente, se a gente ficar aqui repetindo vídeo de crime, as pessoas de fato estão impactadas nesse processo e vão ficar ainda mais e a mídia acaba exercendo também essa função. Mas eu volto para a discussão. Ok, é um absurdo, de fato é um absurdo, de fato vai impactar todo mundo que vê essas cenas, porque de fato mexe com a gente. A questão é como resolve. Então, mas Paulinho, coloca de novo na tela pra mim aí, Filipão, a imagem desse segundo assalto que a gente tá trazendo aqui na Alameda Ministro Rocha Azevedo. A minha dúvida é a seguinte, Paulinho, eu sei que tem uma articulação política organizada com os caras da esquerda. Por que a gente não vê a politicada de esquerda falar sobre isso e propor solução definitiva para isso? A gente só vê o seguinte, a galera da esquerda, por muitas vezes, condenando quem de alguma forma está dizendo, porra, tem que pegar esse bandido. Reações. Só que eu acho que a esquerda ela erra nesse sentido porque ela acha que é a direita que está falando isso. E eu não acho que é só a direita. Você vai perguntar para qualquer um na rua, o que faz com um cara desse? Todo mundo vai falar, esse cara tem que ir pra cadeia e nunca mais sair de lá. Isso não é uma coisa do Bolsonaro, eu acho. Não é uma coisa do... A principal solução apontada hoje, é a sociedade. consensual e aceita, é uma solução que foi praticada, foi dita por um político de esquerda. Então, a gente citou Darcy Ribeiro hoje aqui. Não, e mas eu acho que nem... Peraí, 1900 e quanto? Nem o pessoal do MBL Pra dar uma atualizada, vai negar hein, ô Paulinho? que o investimento maciço em educação é parte da solução. Estamos concordando com o Darcy Ribeiro, né? Não, mas Paulinho, vamos pegar o seguinte, para pensar Só todos um problema, os políticos que a Paulo. gente tem. Que eu Coloca a coloquei imagem aqui- de novo na tela. Coloca a imagem na tela pra mim, por favor, ô Filipão. Eu coloquei. Eu quero ver solução. É o seguinte, eu já entendi o que a direita pensa nisso daí. E eu vou ser sincero, eu não acho que sair atirando também resolve. Mas eu quero ouvir o lado da esquerda. O que a esquerda está propondo para resolver essa história que vocês estão vendo aí agora? Faz com esse cara. Eu acho que tem uma problemática. Vamos investir em educação. Isso aí não vai resolver. Amanhã o cara tá de novo. Então, mas Vai esse é meu nada. ponto. Longo prazo. Resolve. Vai nada. Até resolver a educação, nós não estamos mais aqui, meu. Calma aí. Posso só Resolve, fazer um- mas não resolve o curto prazo. Resolve, só que a gente está falando de um problema complexo, de um problema que tem séculos de acúmulo de injustiça social, de desigualdade, de todo esse processo. Às vezes nem todo mundo olha isso tão de perto. Agora, você tem uma questão que é uma falta de... E aí eu vou dizer mais que é uma questão do discurso,
falta uma linguagem, falta um discurso da esquerda para uma solução de curto prazo. Que para mim deveria passar pelo quê? Um investimento social massivo. Por exemplo, qual foi a grande crítica quando houve a ocupação da UPP no Rio, que alguns até erroneamente indicaram aquilo ali como uma boa política pública, mas que na verdade faltou muita coisa ali. Faltou o quê? Faltou entrar o Estado e a parte social do Estado. Faltou entrar junto com a ocupação do território, entrar com uma ocupação social, entrar com mais educação, entrar com mais investimento social, entrar com mais acolhimento dos mais pobres, entrar com mais trabalho de inteligência, valorizar as polícias. Nada disso foi feito, só foi feito a ocupação do território, e a ocupação do território só tirou aqueles bandidos dali e levou para um outro lugar. Mas o que eu tenho reforçado aqui, já reforcei hoje algumas vezes, é que a solução de curto prazo da direita, como a redução da maioridade penal, como o maior encarceramento, também não resolvem o problema. Porque a gente está encarcerando muito e prendendo muito desde sempre. Isso não melhorou os índices brasileiros. Por partes aqui, tem vários que pediram. Sandra, Segré e Acácio, por favor. Bom, vamos lá. Reflito muito de perto sobre tudo isso que você comentou. E eu fico pensando, desde que eu tinha 12 anos de idade, o Lula é presidente. Para mim, a gente está com a esquerda há muito mais tempo no poder do que a direita. Nós tivemos um breve intervalo ali entre Temer e Bolsonaro de 6 anos, mas antes disso foi Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Lula 1,5 e agora Lula de novo. Por que esses problemas de educação já não foram resolvidos lá atrás? Se a esquerda realmente quisesse resolver a educação, ela não teria apenas criado universidades para criar militantes, né, que na verdade tornaram-se formadores de militantes, mas teria investido na educação de base. E aí eu volto porque o nosso amigo argentino comentou sobre alimentação também. E eu vou puxar outra polêmica, porque eu acho que a gente está muito no âmbito da violência. Vamos deixar o assunto um pouco mais leve e ir mais para o lado da educação. Viralizou essa semana na internet um vídeo sobre os novos juízes federais que foram, né, passaram no concurso público. Não tinha negro, né? Eu vi esse vídeo. Não tinha nenhum negro. Eu vi. E aí eu entrei numa discussão lá no Instagram, porque eu falei, ok, por que não tem negros? A gente não pode negar, e eu acho que isso é um defeito também de alguns militantes de direita. Eu vejo isso, que estão lá porque mereceram. Não, calma, existe sim um fundamento histórico, estrutural, do porquê a maior parte da população negra é pobre. Existe. Nós tivemos um processo de escravidão que não foi bem gerido, não foi compensado da maneira correta. E a maioria dessas pessoas, o que acontece? Estudam escola pública, onde é comprovado que a qualidade de ensino é muito inferior. Então eu comentei, é como se fosse uma corrida. Um concurso é como uma corrida. Quem corre com tênis vai correr muito mais rápido e menos machucado do que quem corre descalço. Agora, quem corre descalço está correndo descalço porque o governo roubou os sapatos. Essa é a verdade. Agora, essa história da segurança pública e da educação tem tudo a ver, Segré. Só que o problema nós precisamos de uma solução mais a curto prazo. Você não concorda comigo? Você tem que trabalhar no curto prazo com a foto, no longo prazo com o filme. Se você resolve uma questão de a penalidade para quem comete crimes, o custo dele sair com o risco de ser preso vai fazer que muita gente pense 2 vezes antes de sair. E vou dar um exemplo, já que o Paulo gosta de dados concretos. Quando foi a menor quantidade de invasões de terra? No governo Bolsonaro. Por quê? Porque, e isso foi dito pelo Stedley, não foi dito por mim. Por que não invadiam? E porque o risco de que aparecesse alguém armado tirando na gente era alto. É o custo que ele tem de oportunidade que avaliar para saber se compensa o risco de sair invadindo terra. Aí por que voltou agora? E porque sabe que não acontece nada. E aí você vai mais longe. E tem estatísticas, é só buscar as questões de quem vota quem. É uma questão que dá para botar não somente no Brasil, em qualquer país. A melhor estratégia para você conseguir dirigir o eleitor é com ignorância e dependência do Estado. Não tem outra. É a melhor forma. Se eu te deixo ignorante, eu te convenço do que eu quero. Não preciso me preocupar pela tua interpretação. Claro. Porque aquilo que eu te digo, você vai acreditar. E a outra qual é? A ajuda social em que eu coloco. E tem uma fábula de Stalin muito clara em relação a uma galinha com as penas. Tira Stalin penas da galinha. Dá uma dor desgraçada. Aí, quando a galinha está com muita dor, coloca milho na mão e a galinha, em lugar de sair, fica aí. Por quê?
E aí ele fala, entenderam como funciona o socialismo? Nessa época era para isso. E como é que fica a galinha, o segredo? Fica muito fácil. A resposta era, não interessa a dor que você ocasiona no povo. Se você faz que ele dependa de você, ele vai continuar te apoiando. Simples. Muito bem, Cássio Miranda. Paulinho, você tocou num ponto que eu gostaria de ter tocado. Que eu? Exatamente. Qual seria, meu amigo? Exatamente. A questão da solução a curto prazo e a questão da solução a longo prazo. Ninguém discute que a criminalidade, a solução para a criminalidade passa pelos aspectos sociais. Mas ninguém discute também que esse é um problema que nós carregamos há décadas, talvez até há séculos. E solucionar isso demoraria muito tempo. E talvez a população que já é tão afligida por conta da criminalidade não aguentasse passar mais 10, 20 anos sofrendo os efeitos da criminalidade. Então eu acho que essa solução precisa ser conjunta. Uma solução a longo prazo, mas a gente precisa também de soluções mais imediatas. E já que ele tocou no ponto da galinha, eu vou passar para o ovo. Já que a gente tem a discussão do ovo e da galinha, para a gente fazer um omelete, a gente efetivamente precisa quebrar um ovo. Para a gente esperar essa solução a longo prazo relacionada ao social, a gente tem que atacar com uma mão mais pesada para que a solução imediata também venha. E aí a gente vai nos dois caminhos, social e repressão, e só a atuação conjunta e aplicação conjunta destes dois caminhos vai satisfazer os anseios da população. Não dá para falar que só a educação vai resolver essa cena. Paulinho, só um investimento em tecnologia. Investimento em tecnologia é para agora. Um comentário só pequeno, rapidinho. Como a política vai resolver o problema da educação pública se você faz uma pesquisa e a maioria dos filhos dos políticos vão na escola privada? Essa é uma boa pergunta. Qual é a melhora que pode ter para melhorar a saúde pública se o próprio presidente vai no privado? Vai no SUS. Renato Batista. Existe evidência na academia, inclusive, de que, sim, quando você cria estruturas onde a pessoa de maior nível socioeconômico usa o serviço público é melhor. A gente, de fato, deveria criar incentivos para que pessoas de nível maior socioeconômico usassem, por exemplo, transporte público. Queridos, iria melhorar o transporte por partes, Renato. Vamos lá, a gente fala aqui de educação como uma possível melhora para a questão. Agora, a gente precisa olhar o quadro de hoje. Qual que é o quadro de hoje? Pessoas roubam, furtam, matam, não são presas e sabem que há um senso de impunidade no Brasil inteiro. É isso que a gente não pode permitir. A gente tem que olhar para aquela pessoa que cometeu o crime e falar, você é responsável por ter cometido esse crime. Não é o ambiente em que você mora, não é de onde você veio que fez com que você se tornasse um bandido. Você fez essa escolha porque você quis. Isso precisa ficar muito claro aqui. Porque tem muita gente honesta também. A imensa maioria é honesta. Sendo pobre, sendo favelado, não importa. A imensa maioria é honesta. Quem faz a escolha pelo crime, e deve ser punida por isso. E não jogar a culpa para a sociedade. Eu sou uma vítima aqui do sistema, eu sou um oprimido e para isso eu precisei ir lá e roubar o celular de uma senhora de idade botando uma arma na cabeça dela. É isso que precisa ficar muito claro. E outra coisa, para completar, Paulo, a gente fala em justiça, em ressocialização. Eu acho que ressocialização do bandido é a última coisa que eu quero pensar. A primeira que eu quero pensar é em fazer justiça para aquela pessoa que foi vítima desse bandido. E para fazer justiça, tem que punir sim, tem que punir duramente aquela pessoa que cometeu o crime, o homicídio, o furto, o que quer que seja. Esse é o ponto número 1. Ressocialização é a última das prioridades. Deixa eu só fazer um rápido break para você que está no rádio nos acompanhando. Você da Jovem Pan AM, a gente já volta, são 4h02. Vitinho, deixa eu te pedir um favor aqui. Coloca o Renato Batista e o Paulinho Loyola na tela, porque eu quero ver essa discussão. Paulinho, enquanto o Renato estava falando, gente, eu queria muito que vocês pudessem ter todas as câmeras aqui. Eu fico só observando. Mas, na verdade, eu não ia nem responder ele, não. Não, mas eu quero que vocês agora olhem olho no olho e respondam, porque um tá falando do outro aqui. Eu quero ver esse debate acontecer. Você fica à vontade, Paulinho. Na verdade, não vem com um discurso ameno, eu não ia fazer o comentário sobre o Renato, não. Eu ia fazer o comentário, na verdade, sobre a questão que você tinha falado da política educacional, né? Por exemplo, a gente tem exemplos de gestão de política pública educacional no Ceará
que são exemplos mundialmente estudados, assim, porque de fato foram muito bons ali. Existe caminho dentro da gestão pública, a ciência de gestão pública consegue entregar isso. Aí você perguntou, mas por que a esquerda não investiu nisso? Investiu na qualificação de salário, na qualificação de professor, teve fiéis, teve uma série o Lula foi o presidente que mais criou universidade federal na... E a política para segurança? Qual a política de segurança pública? É porque a gente tá falando de segurança pública aqui, ou o tema mudou. Eu não tava respondendo a você, eu tava respondendo a ela. Tá. Não importa. Eu abri falando isso. Não, mas não importa. Você tá falando aqui de educação e outras coisas. Eu quero saber da segurança. O que foi feito de segurança? Qual é a política pública de segurança da esquerda? É só passar a mão na cabeça de bandido? É só desencarceramento? É só política pra aliviar a barra de quem comete crime? Qual que é a política pública de segurança? De segurança pública. Não, mas pode discutir com o Renato, Paulinho. Não, eu acho que é isso. Eu acho que o impacto na segurança... É porque é muito mais fácil, gente, chegar aqui e falar... Diminui a maioridade penal, bandido bom é bandido morto e tudo mais. Mas, repito, isso é uma política populista que não resolve o problema de fato. É muito legal para jogar para a plateia, mas não resolve. E aí o que eu estou tentando trazer aqui é para uma razoabilidade da discussão dentro do que é possível fazer dentro da máquina pública, como, por exemplo, o governo do estado do Ceará fez e recebeu prêmios internacionais neste processo. Passa o trator, é assim que resolve.